Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Noturna. Se você já conhece o canal ou se você caiu aqui por algum acaso do destino, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma leitura. Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Sempre acreditei que as bruxas fossem uma lenda. Até recentemente. De fato, elas existem. Compartilhei uma pequena viagem com uma delas e aprendi novas formas de ver o mundo. Também foi desfeita a imagem que eu tinha de uma bruxa, velha, magra, nariz comprido com uma verruga, queixo pontiagudo, cabelos desarrumados, dedos finos, olhos esbugalhados e vestida num manto preto com capuz. A bruxa que conheci é uma senhora de aparência absolutamente comum, bem no estilo das boas e sábias vovozinhas. Após encontrá-la, em pouco tempo fui arrastado para uma aventura inesquecível, e só quando já estava irremediavelmente envolvido percebi a genialidade de seu disfarce. Ela também não usou caldeirão nem ingredientes exóticos como olhos de cobra e asas de morcego para fazer uma poção. Mestre na arte da bruxaria, trabalhou apenas com elementos do cotidiano. Um desenho no papel, um carro velho atrapalhando o trânsito, crianças brincando, uma semente, um ventilador e outras coisas comuns transformaram-se diante de meus olhos em valiosíssimas lições. Contudo, só depois percebi qual tinha sido sua maior mágica. As bruxarias que tanto me impressionaram no início foram apenas fagulhas de algo muito mais intenso. Sua grande obra foi me transformar. Então, compreendi o enorme poder atribuído às bruxas nos contos de fadas. Elas podem, sem dúvida, transformar pessoas em sapos ou vice-versa. Felizmente, o meu caso foi o segundo. Depois de conhecê-la, comecei a perceber como o mundo é um lugar fantástico, muito mais do que a maioria de nós imagina. Agora também sei que este livro é parte do encantamento que ela lançou sobre mim. Deste modo, fique ciente, caso pretenda prosseguir na leitura, que está se arriscando a ser submetido ao mesmo feitiço. Não vá me acusar pelas transformações que podem acontecer em sua vida. Alegarei completa inocência. O Livro da Bruxa. Nosso primeiro encontro aconteceu no final de tarde de primavera. Havia chovido e o ar estava fresco. Alguns relâmpagos ainda iluminavam o céu, e os trovões chegavam como rugidos de um animal distante. O sol, antes de se pôr, tinha encontrado uma fresta entre as nuvens e entrava horizontalmente pelas janelas do hospital. Eu estava terminando meu plantão, visitando os pacientes internados na enfermaria do terceiro andar. Consultei a última ficha. Era uma senhora de 86 anos com diagnóstico de pneumonia. Ela estava só, em seu quarto, quando entrei e fui recebido com um grande sorriso. "Boa tarde, doutor", ela disse, se ajeitando melhor na cama. "Boa tarde. Então a senhora é a famosa paciente com pneumonia", eu brinquei. "Ainda não tão famosa, mas isso não é mais importante", respondeu ela bem-humorada. "Como a senhora está se sentindo hoje?" "Estou cada vez melhor. Não tive mais tosse e após a chuva o ar está bastante agradável, sem poluição." Olhei as radiografias pulmonares feitas na véspera. A visualização dos brônquios era evidente e demonstrava uma inflamação do tecido pulmonar, um dos sinais característicos de pneumonia. Numa paciente jovem, um quadro deste tipo não é muito preocupante, pois nos modernos antibióticos podem debelar rapidamente a infecção, mas em pessoas idosas é necessário cuidado. Por isso, a idade acima de 65 anos é um dos critérios utilizados para internação nos casos de pneumonia. "Gostaria de acustar seus pulmões. A senhora poderia sentar-se?" perguntei. "Claro que sim", ela respondeu, já se levantando com uma agilidade incomum para sua idade. Ao examiná-la, percebi que os sons pulmonares estavam límpidos. Não havia nenhum ruído anormal detectável através do estetoscópio, e sua frequência respiratória era absolutamente normal. Fiquei surpreso, pois pacientes idosos desenvolvem quadros mais complicados. Uma melhora tão rápida numa senhora de 86 anos era bastante rara. "Parabéns! A senhora está com os pulmões em franca recuperação. Em breve poderá ir para casa." Eu a animei. "Que bom!
O senhor não sabe, mas gosto muito de ler seus artigos, ela disse, mudando repentinamente de assunto. Quando recebo a revista, é a primeira coisa que eu leio. Ela referia-se a uma revista na qual eu escrevia uma coluna mensal. O hospital é um lugar onde muitos pacientes se sentiam isolados e carentes. Assim, é um dever do médico dedicar a máxima atenção a eles, pois esta atitude é fundamental para o processo de restabelecimento. Ao estimular nossa conversa, acreditava estar apenas dando atenção a uma senhora com certo grau de carência afetiva. Não fazia a mínima ideia das incríveis mudanças que aconteceriam em minha vida a partir daquele encontro. Ah, então a senhora lê meus artigos. Os editores disseram que só estavam mantendo a minha coluna porque havia uma única leitura assídua, comentei rindo. Não brinque, o senhor sabe que muitas pessoas se interessam pelos seus artigos. Aliás, este é o principal motivo pelo qual estou aqui. Fingi ter sido surpreendido. Quer dizer que a senhora ficou com pneumonia porque leu meus artigos? Minha pneumonia é apenas um pretexto. O verdadeiro propósito deste encontro é ajudá-lo em seu novo trabalho, declarou. Novo trabalho? Nem estou conseguindo dar conta das coisas que tenho para fazer e a senhora ainda quer me dar um novo trabalho? Espero que seja bem remunerado, eu gracejei. Ela ajeitou seu travesseiro e recostou a cabeça antes de continuar. Quando li um dos seus artigos pela primeira vez, percebi que você... Posso chamá-lo de você? Ela me perguntou. Sem dúvida, eu respondi. Ao ler seu artigo, senti que você estava em busca de um conhecimento maior, mas ainda não estava pronto para recebê-lo. Desde então, venho acompanhando a evolução de suas ideias. Recentemente, ao ler A Escola de Pintura, percebi que a hora de procurá-lo já havia chegado, ela concluiu. A Escola de Pintura é o título de um artigo no qual eu comparei a vida ao trabalho de pintar um quadro. Tomo a liberdade de reproduzi-lo para que você saiba do que se tratava a nossa conversa. A Escola de Pintura. Outro dia um amigo me perguntou o que eu acho que é a vida. Resposta difícil, não é? Vou contar como respondi. Imagine uma escola de pintura. Ao entrar, você recebe uma tela em branco e encontra vários alunos pintando. Muitos estão trabalhando há anos e os quadros são de todos os tipos, desde obras maravilhosas até telas completamente destruídas. As tintas, pincéis e materiais de pintura estão espalhados por toda a sala, alguns bem acessíveis, outros em locais bem difíceis. Apesar de ser uma escola, não há professores, é tudo por sua conta. O que você faria nessa situação? Pegaria qualquer pincel e simplesmente espalharia tintas em sua tela? Observaria o que estão trabalhando e tentaria imitar alguém talentoso? Juntaria a sua tela às de outras pessoas e pintaria um grande painel em equipe? Tentaria criar uma obra original e aprender com seus próprios erros? Utilizaria apenas os materiais mais acessíveis ou trabalharia para conseguir também os mais difíceis? Volto a te perguntar, o que você faria? Na minha opinião, a vida é como esta escola de pintura. As pinceladas são as nossas ações. Às vezes damos pinceladas de mestre. Usamos o tipo certo de pincel, a mistura correta das cores e movimentos precisos. São as nossas boas ações, aquelas que nos fazem dormir tranquilos e com um sorriso no rosto. Outras vezes, borramos todo o nosso quadro e pensamos, estraguei tudo, não tem mais jeito. Desejamos até jogar a tela fora e parar com tudo. Vamos dormir arrasados e querendo morrer. É nesta hora que precisamos lembrar da escola de pintura. Não se desespere. Por mais borrado que seu quadro esteja, você sempre pode pegar um pincel limpo, as tintas certas e pintar por cima. Se você disse algo ruim para alguém, peça perdão. Se você fez algo que não deveria, volte lá e conserte. Se deixou passar uma oportunidade de elogiar, procure a pessoa ou pegue o telefone e faça o elogio. Se teve vontade de acariciar alguém e não fez, faça-o na próxima vez que encontrá-lo, e diga-lhe apenas que está acertando o seu quadro. Tenho certeza de que você será compreendido. A única coisa que você não deve fazer é deixar os borrões aparecendo. Não interessa quão antigos eles sejam, se estiverem lá, os corrija. É corrigindo que aprendemos a não cometê-los e tornamos artistas cada vez melhores. Fazendo assim, não importa se teremos mais 200 anos ou apenas mais um dia para nossa pintura. Quando formos chamados para expô-la, ela estará perfeita. Talento, tenho certeza, todos nós temos.
Achei curioso ela estar falando sobre um novo trabalho e sugerindo que queria prestar algum tipo de ajuda. Decidi interrogá-la um pouco mais sobre isso. Desculpe-me, mas ainda não entendi. Que tipo de novo trabalho você... Também posso chamá-la de você, não posso? Afinal, temos quase a mesma idade, perguntei brincando. Claro que pode. Afinal, 50 anos de diferença não são quase nada, ela afirmou. 50 não, 46. Eu já tenho 40 anos, retruquei só para chateá-la. Ela fez uma careta. E qual é o meu novo trabalho? Eu perguntei. Tenha calma. Algumas coisas precisam vir no tempo certo. Você sabe que os remédios precisam ser tomados em doses e horários adequados. Quando prescreve um comprimido de 8 em 8 horas, você espera que o paciente siga essa instrução, não é? Não adianta ele tomar toda a caixa de uma única vez para apressar o tratamento. Novos conhecimentos são como os remédios e os alimentos. Precisam ser absorvidos aos poucos, explicou com ar professoral. Concordo, mas continuo curioso para saber mais sobre esse meu novo trabalho. Eu insisti testando-a. Pelo jeito não receberei alta hoje, não é? Claro que não. Você ainda precisa ficar mais algum tempo sob observação e tomar a medicação. Sei que a comida do hospital não é lá grande coisa, mas se sua recuperação continuar no ritmo atual, em 2 ou 3 dias poderá ir para casa. É só ter um pouco de paciência, eu respondi, consolando-a. Então ainda temos tempo. E assim como você me pede paciência, eu lhe peço a mesma coisa. Você trabalhou o dia todo e já está anoitecendo. Vá para casa, descanse e amanhã venha me visitar novamente, disse apaziguadora. Está bem, eu concordei. Eu me despedi, desejando uma boa noite, e voltei ao posto de enfermagem para terminar minhas prescrições. Ao sair do hospital, encontrei uma noite suave como há muito tempo não via. Ainda não fazia ideia de quanto minha vida iria mudar após conhecer aquela misteriosa senhora. Naquela noite eu sonhei com anjos. Apesar das dificuldades, gosto muito da minha profissão. Certa vez um professor comentou que o médico sempre pode fazer algo pelo paciente, mesmo que seja apenas consolá-lo. Nunca me esqueci deste conselho. O dia foi bastante atribulado, como é normal na vida médica. Atendi muitas pessoas com mais diferentes tipos de problemas e tentei ajudá-las da melhor maneira possível. No final da tarde, subi para fazer a visita rotineira aos pacientes internados. No hospital, temos um protocolo de 2 visitas diárias às enfermarias, uma pela manhã e a outra no final da tarde. Deste modo, é possível ajustar as medições e acompanhar melhor a evolução dos pacientes. Outro aspecto positivo deste procedimento é que o paciente é sempre cuidado por 2 médicos. Isso diminui a chance de se instituir um tratamento incorreto e permite que os casos sejam discutidos entre 2 profissionais igualmente informados sobre as condições dos pacientes. Pela manhã, a agitação nas enfermarias é sempre intensa. A equipe de enfermagem administra a medicação matinal e auxilia os pacientes no banho. Ao mesmo tempo, é distribuído o desjejum. Os médicos passam pelos quartos. Muitos colegas gostam da agitação desse horário. Não é o meu caso. Prefiro o lazer à visita da tarde, quando as enfermarias estão mais calmas e posso trabalhar com tranquilidade. Deixei para visitar minha nova paciente por último. Tínhamos uma conversa para terminar. E isso seguramente levaria algum tempo extra. Quando cheguei ao seu quarto, ela estava terminando de comer um pote de gelatina. Boa tarde, lembra-se de mim? Eu a cumprimentei alegremente. Boa tarde, como poderia esquecê-lo? Sou sua leitora assídua, ela respondeu. Desde a véspera, eu ficaria impressionado com sua lucidez. Aos 86 anos, é comum existir algum tipo de caduquice nas pessoas. A memória se torna comprometida e o convívio social fica bastante prejudicado. É uma situação muito triste e injusta. Contudo, a senilidade não era o caso daquela paciente. Sua mente e seu corpo pareciam ignorar a idade avançada. Desde o dia anterior, não havia registro de febre ou outra intercorrência em seu prontuário médico, e ela demonstrava a disposição de uma jovem de 20 anos. Eu a examinei novamente e não encontrei nenhum sinal de pneumonia. Era como se ela nunca tivesse estado doente. A senhora está muito bem de saúde. Se não fosse pelo seu nome nas radiografias, poderia jurar que a pessoa com pneumonia era outra, eu comentei. Eu disse que a doença era apenas um pretexto para encontrá-lo. Agora,
Já desliguei, ironizou. Não era preciso contrair uma pneumonia para falar comigo, bastava me telefonar, eu a provoquei. Pelo telefone não teria o mesmo impacto e eu não receberia a mesma atenção. Tem razão, eu admiti. Anotei algumas informações em seu prontuário antes de continuar. Aliás, desde ontem estou curioso sobre o meu novo trabalho. Quando terei mais informações? Eu perguntei, retomando nossa conversa da tarde anterior. Ela adotou uma atitude maternal. De fato, não é um trabalho. É mais como um caminho a ser percorrido. Fez uma pausa, como se estivesse organizando as ideias. Estamos vivendo numa época muito conturbada e as pessoas estão perdendo a capacidade de se maravilhar com o mundo. Na verdade, todos nós podemos fazer com que nossa passagem por este planeta seja extraordinária, mas muitos não sabem disso e estão desperdiçando suas vidas. O bem mais precioso que possuímos, ela disse. Acomodou-se melhor na cama e apanhou a colher de plástico que repousava no pote vazio de gelatina. Me lembrei de uma antiga professora de matemática que sempre pegava um pedaço de giz quando ia explicar alguma coisa importante. Como comentei ontem, ao ler seus artigos tive minha atenção despertada, e durante algum tempo apenas acompanhei seu trabalho. Quando você publicou o artigo comparando a vida à escola de pintura, julguei ser um momento propício para auxiliá-lo. Olhou-me direto nos olhos. Responda-me com sinceridade. Você realmente pratica aquilo que escreve ou só coloca as palavras no papel? Ela perguntou. Fiquei surpreso com essa abordagem tão especial e inesperada. Eu acredito nas coisas que escrevo. Comecei me defendendo. No entanto, acho meio complicado pôr em prática muitas delas, eu confessei. Pois é, este é o caminho que vim ajudá-lo a percorrer. Você descobriu um mapa no qual estão descritos lugares maravilhosos, mas não basta pendurá-lo na parede e escrever artigos sobre ele, como vem fazendo. Preciso arrumar a mochila e visitar esses lugares, percorrer todas as estradas e trilhas. Caso contrário, sua vida não será vivida do modo extraordinário. Você tem todos os pincéis, tintas e uma enorme tela à sua disposição. Não pinte um quadro tímido e limitado. Este desperdício é o maior e também o único pecado que poderá cometer, sentenciou. No hospital, nós, os médicos, somos as autoridades máximas. Sabemos sobre doenças, tratamentos, procedimentos e prognósticos. Os pacientes são pessoas que confiam em nosso conhecimento e se submetem às nossas orientações. Entretanto, ela invertera completamente essa condição. Eu passei a ser seu paciente. Apesar disso, não lutei para reconquistar minha posição. Decidi deixar as coisas correrem para ver qual seria o resultado. Na sua presença, eu me sentia como se estivesse 7 anos e fosse meu primeiro dia na escola. Ah, professora. Posso chamá-la de professora, não é? Afinal, acho que a partir de agora sou seu novo aluno, eu disse tentando conquistá-lo. Podemos mostrar e até mesmo ajudar, mas acreditar que é possível ensinar algo para outra pessoa é uma grande ilusão. Ninguém é capaz de ensinar outra pessoa. Cada um de nós é o seu próprio professor. Ela falou solenemente. Mesmo assim, vou considerá-la como professora. Eu insisti, testando sua paciência. Como quiser. Se você acha conveniente, não me oporei. Ela respondeu. Decidi provocá-la um pouco mais. Dou aulas há quase 20 anos e agora você me diz que não é possível ensinar. Estou em crise. Não se preocupe, logo você irá superá-la. Ela ironizou e deu uma piscadela travessa. Nesse instante, uma jovem entrou no quarto. Não a reconheci, mas vi em seu crachá que era do setor de nutrição. Olá, doutor. Olá, vovozinha. Tudo bem? Disse, dirigindo-se alegremente a cada um de nós. Desculpe-me interrompê-los. Não se preocupe, você não está interrompendo, eu respondi. Estávamos apenas trocando ideias. Na verdade, eu já estava de saída. Preciso encontrar um colega no pronto-socorro antes de ir para casa. Eu me despedi de ambas, dizendo que eu voltaria na tarde seguinte, e deixei a jovem nutricionista fazendo seu trabalho. Já tive contato com dezenas de pessoas idosas e admirava a forma como algumas envelheciam com dignidade. Infelizmente, muitas vezes não percebemos os verdadeiros tesouros disponíveis no contato com as pessoas mais experientes. Claro que isso não é uma regra geral. Também existem idosos rabugentos e desagradáveis. Certa vez, tratei de um velhinho especialista em reclamar e ofender. Ficou internado durante 2 semanas e deixou toda a equipe com os nervos à flor da pele. Fizemos uma festa com bolo e refrigerantes logo após sua alta.
Quando ele saiu, todos respiraram aliviados, principalmente eu, pois durante todo o tempo da internação temi que alguém iria atirá-lo pela janela da enfermaria. Minha atual paciente era a prova da sabedoria da natureza. Para cada ser humano desagradável existe outro excepcional. Sua autoridade serena e sua lucidez me fascinavam. Como seria maravilhoso se todos pudéssemos envelhecer como ela. Fui visitá-la novamente na tarde seguinte. Após os cumprimentos, ela pegou um guardanapo de papel e colocou sobre a mesinha. Hoje gostaria de mostrar-lhe algo importante. Me empresta sua caneta, ela pediu. Entreguei-lhe a caneta e ela começou a desenhar algumas linhas retas. Estava decidido a não mais me surpreender com as coisas que ela fizesse ou dissesse, mas não pude deixar de admirar a firmeza de sua mão ao executar o desenho. Quando terminou, tinha criado a figura de um quadrado com 2 diagonais. O que significa esse desenho para você? Perguntou, mostrando-me sua obra. É algum tipo de teste para avaliar o perfil psicológico ou posso responder sem medo de estar sendo analisado? Eu perguntei, tentando ganhar tempo. Apenas gostaria de saber o que você vê nele, ela me tranquilizou. Aparentemente é um quadrado e suas 2 diagonais. Acertei? Ela esboçou um sorriso, percebendo minha atenção em responder algo inteligente. Não existe certo nem errado. É apenas um desenho. Ela parecia estar se divertindo com a minha preocupação. Quando você o vê como um quadrado e suas diagonais, que pensamentos vêm à sua mente? Ela perguntou. Quer realmente saber isso? Eu indaguei, tentando ganhar mais algum tempo. Se você não quiser contar, respondeu, divertindo-se com minhas evasivas. Então vamos lá, declarei decidido. Esse desenho me faz lembrar um problema de geometria. Fico até angustiado imaginando se a próxima pergunta será sobre o valor de algum ângulo ou cálculo da distância entre 2 pontos. Acho que não são lembranças muito boas do tempo da escola, eu concluí. Ficamos alguns segundos em silêncio. Não precisa ficar angustiado. Vou salvá-lo dessa situação. A figura pode ser o desenho de um envelope. Consegue vê-lo? Ela perguntou. Olhei novamente o papel. Como num passe de mágica, o problema de geometria havia desaparecido, e lá estava o desenho de um envelope. Nenhuma linha havia mudado, mas milagrosamente a figura era outra. Não consegui disfarçar e sorri como uma criança deslumbrada. Sempre gostei muito de mágicas, e quando vi o envelope foi como se tivesse visto um elefante saindo de uma caixa de fósforos. Ah, é um envelope. Não pude percebê-lo da primeira vez, mas agora... Que tipo de pensamentos esse envelope lhe traz? Perguntou séria. Envelope... Fingi estar procurando algo na memória. Não faça cena. Quando você viu um envelope, algo surgiu em sua mente. Afinal, não é a primeira vez que você vê um envelope. Já existiam coisas associadas a ele na sua memória. Você só está ganhando tempo porque não tem certeza se quer me contar. Não estou certa? Tinha sido apanhado. Parecia impossível tentar despistá-la. Tá bem, confesso. Lembrei-me de uma amiga que mora em outro país. Eu a conheci numa viagem que fiz há cerca de 15 anos. Trocamos muitas cartas antes dela se casar. Sempre quando vejo um envelope, me lembro dela. Tem certeza de que essa figura não é um teste para revelar minhas características psicológicas? Pare de se preocupar em não se expor. Você ainda não percebeu que eu não preciso de nenhum teste psicológico para descobrir o que eu quero? Eu sou uma bruxa. Eu sei tudo a seu respeito, inclusive coisas que você mesmo desconhece. Estou apenas lhe mostrando algo para facilitar seu caminho. Portanto, pare de relutar e aprenda. Eu não conseguia distinguir quando ela estava falando sério de quando dizia algo apenas para me atiçar. Será que ela acreditava ser realmente uma bruxa? Ou tinha dito aquilo apenas para me provocar? Sua aparência frágil e sua idade avançada ocultavam uma mente brilhante, capaz de se manter o controle absoluto em qualquer situação. Ela era o tipo de pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado caso entrasse em alguma encrenca. Ah, uma bruxa! É a primeira vez que eu tenho uma bruxa como professora. Pensando bem, acho que já tive algumas professoras bruxas. Elas adoravam me deixar para o exame no final do ano. Fiz uma careta como se tivesse algo azedo na boca. Entretanto, não acredito que você seja uma daquelas professoras bruxas, continuei. Talvez seja mais como uma bruxa professora, não é? Espero não ficar de recuperação na sua matéria.
Não estou mais em idade de fazer provas nas férias. Não se preocupe, não será o caso, ela comentou. Também gostaria que você contasse as coisas ao meu respeito que ainda não sei. Economizaria um bom dinheiro de analista, eu argumentei. Vamos fazer um melhor do que isso. Vou lhe mostrar como descobri-las por si mesmo. Melhor do que dar o peixe é contar como se pesca. Não é o que diz o ditado? Pegou novamente a folha de papel. Vamos brincar um pouco mais com a nossa figura. O que mais você consegue ver nesse desenho? Perguntou, retomando o ar profissional. Não sei. Deixe-me pensar. Fiquei olhando o desenho durante quase 1 minuto, mas não conseguia me concentrar. Só vi o envelope ou o problema de geometria. O silêncio era absoluto, e minha ansiedade crescia com o passar do tempo. Ela permanecia serena. Tive a impressão de que se ficasse mais 1 ano olhando para a figura, ela esperaria pacientemente. Era como um jogo de xadrez. O próximo movimento era meu, e ela apenas aguardava a minha jogada. Olhei para ela pedindo socorro. Não estou conseguindo, preciso de ajuda, eu admiti envergonhado. Que tal uma ampulheta? Sugeriu. Sabe o que é uma ampulheta, não é? Claro que sei, é um tipo antigo de relógio feito de vidro no qual se coloca areia. Quando virado de cabeça para baixo, a areia escorre lentamente da parte superior para a inferior. Discursei com ar de grande entendido. Decidi temperar um pouco mais nossa conversa. Lembro-me de quando tive uma quando vivi em Roma, na época do Império, mas isso foi numa de minhas outras vidas. Eu ironizei, querendo ver qual seria sua reação. É bom saber que você se lembra de outras vidas. Será útil para aproveitar melhor essa. Ela rebateu, desarmando-me. Fiquei sem reação. Agora olhe para a figura e veja se consegue ver a ampulheta, ordenou. Obedeci e tornei a olhar para o desenho. Numa fração de segundo, a mágica ocorreu novamente. O envelope se transformou numa ampulheta. Podia ver os 2 cones de vidros formados pelos triângulos superior e inferior, e o suporte de madeira formado pelas linhas laterais. Mais uma vez, não consegui conter a expressão de quem vê algo mágico acontecer bem diante dos olhos. Senti que ela observava divertidamente meu deslumbramento. Que pensamentos a ampulheta lhe traz? Ela me perguntou no exato instante em que algumas imagens me surgiam na mente. Deixei as ideias fluírem. Vejo um alquimista medieval colocando um frasco no fogo e virando a ampulheta para marcar o tempo. É alta madrugada, ele está só em seu laboratório e sonha com um dia em que será capaz de produzir o elixir da longa vida e se tornar imortal. Fiquei surpreso com as ideias que eu mesmo acabara de expor. Parabéns, está ficando poético e soltando um pouco mais a imaginação. Isso é muito bom. Assim nosso trabalho fica mais divertido, não acha? Ela disse sorrindo. Era uma legítima professora estimulando um aluno pelo acerto. Obrigado, acho que eu estou começando a pegar o jeito. Eu agradeci e fiz uma reverência como um ator no final da peça. Então vamos continuar. O que mais você consegue ver no desenho? Tem outra coisa para ser vista aí? Eu duvidei. Só depende de você. O que você acha? Depois de ter recebido os parabéns, não pretendia, sob nenhuma hipótese, passar um atestado de falta de imaginação. Olhei para a desafiadora figura e procurei uma nova abordagem. Me concentrei durante algum tempo tentando achar uma solução. De repente tive um estalo. Ah, já sei! Eu estou vendo uma porteira. É uma porteira. Concluí entusiasmado com minha descoberta. Ela apenas olhou para mim e sorriu. Agora você quer saber o que a porteira me faz lembrar, não é? Eu continuei. Ela balançou levemente a cabeça concordando. Estou lembrando do sítio do meu tio. Lá havia uma porteira igual a essa. Eu fui para lá algumas vezes. Quando chegávamos, era preciso descer do carro para abri-la. O sítio foi vendido há muitos anos. Tenho boas recordações daquela época. As lembranças chegavam velozes e continuei divagando sem restrições. Era muito agradável dormir com o barulho dos grilos e acordar com o canto dos galos. Também havia uma pequena cachoeira perto da casa. Tomei banho naquela algumas vezes. A água era gelada, deliciosa. Mas foi há muito tempo. Não faria isso de novo, especialmente depois de ter aprendido que é possível contrair esquistossomose em lagos contaminados. Eu finalizei. Ela levantou a sobrancelha quando falei sobre a esquistossomose.
Dessa vez você começou com poesia, mas foi trazido rapidamente à realidade pelos seus conhecimentos médicos. Pensar em esquistossomose quebrou todo o encanto. Alguns conhecimentos, às vezes, nos atrapalham, concluiu. Mas evitam que a esquistossomose nos pegue, eu rebati. Também impedem que tomemos banhos de cachoeira, não é? Ela colocou o desenho de lado antes de prosseguir. Não estou dizendo que devemos nos arriscar de modo insensato, mas com um pouco de bom senso podemos assumir alguns riscos e tornar a vida muito mais interessante. Ao beijar alguém, você também pode contrair uma doença, mas qual é a graça de passar a vida sem beijar e ser beijado? Tem razão. Como disse um poeta, o porto é o lugar mais seguro para um barco, mas ele não foi feito para ficar lá. Seu destino é navegar, eu declamei. Ela bateu palmas delicadamente. Parece que retomei a inspiração poética, não é? Eu brinquei. A palavra poeta vem do grego e significa aquele que faz. Comparar pessoas a barcos ou a vida a uma pintura é típico da poesia. Ela permite estabelecer semelhanças entre coisas diversas. Também possibilita ver a mesma coisa por diferentes perspectivas. Pegou o papel e me mostrou o desenho. Brincar com essa figura é uma forma de exercitar essa capacidade. Se soubermos utilizá-la, poderemos perceber as maravilhas ocultas em nossa rotina e modificarmos nossas vidas. Uma nota de melancolia insinuou-se em sua voz, e ela começou a falar como se estivesse conversando consigo mesma. Infelizmente, esse nosso dom é pouco utilizado. Essa é a principal causa pela qual as pessoas atrofiam a capacidade de se maravilhar com o mundo, tornam-se angustiadas e insatisfeitas. Não conseguem ver os tesouros que estão a todo o tempo bem diante de seus próprios olhos. Ela suspirou. De repente, como se tivesse sido apanhada distraída durante o trabalho, retomou a disposição anterior. Que mais você consegue ver aqui? Disse indicando o desenho. Ainda há outras coisas nesta figura? Perguntei incrédulo. Ela colocou o papel de lado. Trouxe-lhe algumas frutas. Pretendia trazer uma pizza também, mas depois achei que não seria muito adequado. Gracejei. Obrigada. Comeremos uma pizza numa outra ocasião. Que frutas você trouxe? Ela me perguntou. Uvas e maçã. Então vamos comer uvas. Você já jantou? Comi um lanche na casa de um amigo antes de vir para cá, eu respondi. Ótimo! As uvas serão uma excelente sobremesa. Você se importaria em prepará-las para nós? Terei o máximo prazer, eu disse adotando uma atitude galante. Abri o pacote, peguei 2 cachos de uva e os lavei. Entreguei um a ela e me acomodei na cadeira com o outro. Então, qual o tema da aula desta noite? Eu perguntei antes de colocar uma uva na boca. Ela franziu a testa. Primeiro, vamos ver se você aprendeu algo da aula anterior. Fale-me sobre a figura de ontem. O quadrado e suas diagonais? Eu perguntei. Sim, é uma das possibilidades, ela disse. Peguei uma folha de papel e comecei a reproduzir a figura, ganhando tempo para relembrar. Bem, aprendi modos diferentes de ver a mesma coisa. Consegui vê-lo como um problema de geometria, um envelope, uma ampulheta, uma porteira. Com o tempo encontraria outras possibilidades. Enquanto desenhava, ela olhava interessada para suas uvas. Parecia uma criança com um novo brinquedo. As possibilidades são infinitas. O único limite é até onde queremos ir, murmurou como se estivesse falando para si mesmo. Você conhece outras coisas que podem ser vistas nesse desenho? Perguntei, insinuando um desafio. Como um aluno esperto diante de um problema difícil, eu tentava aproveitar cada distração da professora para obter a resposta sem precisar pensar a respeito. Ela percebeu minhas segundas intenções. Nada como conseguir coisas sem trabalho, não é? Você continua querendo colecionar mapas e ainda não tomou coragem para empreender suas próprias viagens, me recriminou. Tenha um pouco de paciência comigo, eu me prometo esforçar, mas estamos numa noite de sábado e meu cérebro não funciona bem nessa condição. Ajude seu próprio aluno. Que outra possibilidade posso ver neste desenho? Eu continuei insistindo. Ela retirou uma uva do cacho e a saboreou com toda a calma do mundo antes de responder. Uma pirâmide vista por cima.
Olhei para a figura e lá estava a vista aérea de uma pirâmide. Uma pirâmide vista por cima. É claro, uma pirâmide vista por cima. Como é que eu não havia percebido antes? Imagens de desertos, camelos e tendas árabes surgiram em minha mente. Estava fascinado com aquele jogo. Como era possível um mesmo desenho transformar-se em coisas tão diferentes? Tornei a desafiá-lo. Muito bom. Há mais alguma coisa neste desenho? Essa figura é como nossas vidas. Há infinitas possibilidades. Nós é que determinamos quantas e quais queremos ver. É um poder que todos nós possuímos, podendo utilizar ou não. Fiz cara de quem não estava acreditando. Achava que ela tinha esgotado seu repertório e estava blefando. Ela percebeu minha incredulidade e, sem desviar o olhar das uvas que segurava, balançou a cabeça. Muito bem, vou lhe dar mais uma possibilidade. Mas se quiser outra, será de consegui-la sozinho, combinado? Ela me propôs. Combinado? Eu concordei. Então tente um corredor bem comprido. Um corredor infinitamente longo, sugeri. Um corredor? Olhei para o desenho e a pirâmide havia se transformado num longo corredor. Lá estavam as paredes, o teto e o piso seguindo até o infinito. Não contive minha surpresa. Você é uma bruxa de verdade, não é? Eu perguntei. Sou como o desenho. Posso ser uma bruxa ou muitas outras coisas. Acho que eu preferiria ser uma fada. As bruxas não são bem vistas pelas pessoas. Entretanto, uma bruxa é mais compatível com a forma na qual você me vê. Então continuarei sendo uma bruxa, está bem? Declarou divertida. Eu acenei com a cabeça concordando. Ela se levantou da cama e se postou na minha frente. Essa nossa capacidade de transformar as coisas é a base de uma vida produtiva e repleta de bons momentos. Contudo, muitas pessoas não utilizam esse poder. Veem apenas uma possibilidade e passam a vida reclamando de limitações que na realidade não existem. Andou um pouco pelo quarto antes de continuar. Qualquer coisa pode ser trabalhada como este desenho, concluiu apontando para a folha de papel. Gostaria muito de concordar com você, mas me parece um método para fugir dos problemas. Não dá para olhar para algo ruim e simplesmente transformá-lo em alguma coisa boa. Pelo menos eu não sei como fazer, retruquei. Não existem coisas boas nem ruins. Nós é que as rotulamos de boas ou ruins, segundo nossas crenças. A mesma situação pode ser encarada como algo bom por uma perspectiva e ruim por outra. É isso que a brincadeira com o desenho nos ensina. Eu gostaria de ver isso na prática. Me dê um exemplo. Ah, sempre relutando em tentar sozinho. Nada como ter tudo mastigadinho, não é? Ela me censurou. Voltou para a cama e cobriu-se com um lençol. Vou providenciar alguns exemplos práticos para você, mas também ficará a seu cargo estendê-los para todas as outras coisas da sua vida. E quando será essa aula prática? Eu perguntei. Você saberá quando for a hora. Não se preocupe. Arrumou o travesseiro e se deitou, se preparando para dormir. Obrigada pela visita e pelas frutas. Não quero ser indelicada, mas amanhã terei muitas coisas para fazer e gostaria de dormir agora. Me desejo uma boa noite de sono e vá aproveitar essa linda noite de sábado. Passe aqui amanhã pela manhã. Me levantei, a beijei carinhosamente no rosto e lhe recomendei bons sonhos. Obrigado pela aula, eu agradeci. Obrigado pela companhia. Apague a luz ao deixar o quarto. Fui para casa pensando em tudo o que tínhamos conversado. Ela me mudou por completo o conceito de envelhecer. Se eu chegasse a uma idade avançada, gostaria de estar tão ativo quanto ela. Talvez, como ela havia sugerido, não existissem coisas boas nem coisas ruins. Me lembrei de um padre de colégio em que eu estudei. Temos de fazer como as plantas. Quando caírem porcaria sobre nós, devemos transformá-las em adubo e usá-lo para crescermos ainda mais fortes. Ele sempre repetia. Me lembrei também de uma situação engraçada que aconteceu com um amigo. Certa vez sua esposa precisou sair durante a tarde de um domingo e o deixou tomando conta dos filhos. Uma menina de 5 e um menino de 4 anos. 2 pequenos furacões com toda aquela energia inesgotável da idade. Era uma missão bastante desafiadora, pois ele nunca tinha assumido tal encargo sozinho. Para complicar, a decisão do campeonato de futebol ia ser transmitida pela TV e ele pretendia assisti-la a qualquer custo.
Meia hora após a saída da esposa, ele já se sentia totalmente esgotado. As crianças corriam pela casa, subiam e desciam as escadas, espalhavam brinquedos, riam e gritavam. Um verdadeiro terremoto de grandes proporções. Claro que ele tentou estabelecer alguns acordos, mas seu esforço de paz foi devidamente ignorado. A partida de futebol estava começando, e o garotinho, não satisfeito com a anarquia já instalada, decidiu ligar o equipamento de som num volume altíssimo. Buscando resolver a situação sem violência, meu amigo tentou convencê-lo a diminuir o volume. Foi em vão. Testando os limites do pai, o garoto aumentou ainda mais o volume e riu sadicamente. Se vendo arrastado pela catástrofe, o pai perdeu a paciência e fez algo que nunca havia feito antes. Se levantou irritado do sofá e pôs o filho de castigo. Colocou uma cadeira de frente para a parede e mandou ele ficar lá sentado em silêncio absoluto. O menino obedeceu sem reagir e se sentou, ainda segurando um carrinho de plástico na mão. Depois disso, a casa ficou um sossego, e ele pôde assistir o jogo sem mais problemas. Entretanto, a paz foi tanta, e o futebol tão emocionante, que ele se esqueceu completamente do filho no castigo. Só lembrou do fato no intervalo da partida, quase 1 hora depois. Quando isso aconteceu, ele pulou do sofá como se um alarme tivesse disparado em sua cabeça e correu arrependido para o local onde deixara o filho confinado havia tanto tempo. O menino estava lá, quieto e concentrado em seu carrinho de plástico. O diálogo que se seguiu foi mais ou menos o seguinte. Pronto, já pode sair do castigo agora, disse o pai tentando manter a autoridade, mas se sentindo um aperto no coração pela punição exagerada. E o menino, ainda entretido com seu carrinho, respondeu. Ah, pai, me deixe brincar mais um pouquinho aqui no castigo. O mais engraçado é que a irmãzinha, ouvindo o que estava acontecendo, pediu para participar. Pai, deixe-me ir para o castigo. Eu também quero brincar de castigo. Exigiu, já arrastando outra cadeira de frente para a parede e se sentando-se do lado do irmão. Quando ouvi essa história, eu achei brilhante. O menininho havia transformado uma situação desfavorável numa divertida brincadeira. Ao relembrar, percebi que era um exemplo perfeito da lição que a bruxa tentava me mostrar. Podemos transformar nossas vidas apenas alterando a perspectiva pela qual encaramos nossos problemas, convertendo coisas aparentemente ruins em um bom adubo. Os alquimistas sempre buscaram a capacidade de transformar metais comuns em ouro, mas talvez a grande obra seja esta nossa capacidade de transformar as situações desfavoráveis em momentos preciosos, inspiradores e divertidos. Naquela noite, comecei a sentir o ranger de algumas portas da minha alma, há tanto tempo fechadas, se abrindo. No domingo pela manhã, fui visitá-la. Quando cheguei, ela estava fora da cama e vestia uma roupa leve, muito colorida. Bom dia, eu a cumprimentei. Bom dia, está pronto para sua aula prática? Perguntou. Cocei a cabeça como se tivesse esquecido de trazer o caderno com a lição de casa. Já? Não sabia que a aula prática seria hoje. O dia está lindo, não temos 1 minuto a perder. Vamos, ela ordenou. Pegou sua sacola sobre a cama e se dirigiu para a porta. Ei, peraí, você está internada. Não pode sair do hospital assim. Eu exclamei, começando a entrar em pânico. É claro que posso, além do mais vou levar um médico comigo, justificou sorrindo. E aonde você pensa que vamos? Iremos à praia. Ela colocou a sacola no ombro e olhou em volta para ver se não estava esquecendo nada. Não podemos sair do hospital assim, você ainda nem teve alta. É preciso preencher o... Não se preocupe, minha saúde está excelente. Além do mais, preciso ir ao litoral hoje. Podemos aproveitar e passear um pouco pela praia. Prometo que irei me comportar. Onde está seu carro? Perguntou, fingindo sussurrar. Meu carro? Está no estacionamento do subsolo, mas acho... Tentei convencê-la a desistir. Venha, ela me disse, me puxando pela mão. Temos muitas coisas para fazer hoje. Podemos conversar no caminho. Fui conduzido até o elevador sem reagir. Só me lembro de ter dito, estamos saindo, quando passamos pelo posto de enfermagem e da imagem da enfermeira boquiaberta sem entender nada. No minuto seguinte, estávamos no carro saindo da garagem do hospital. Vamos mesmo à praia? Perguntei numa última tentativa de voltar à realidade. Relaxa,
Às vezes precisamos fazer coisas imprevisíveis, são elas que temperam a vida. Ela respondeu, afivelando o cinto de segurança. Seguindo seu conselho, tentei relaxar. Afinal, não havia nenhum mal em ir à praia numa linda manhã de domingo. O máximo que poderia acontecer era o diretor do hospital descobrir e me expulsar da equipe. Mas se não pudermos fugir da rotina de vez em quando, de que adianta tanto trabalho? Trouxe as uvas que sobraram para comermos na viagem. Quando quiser, é só pedir, ela avisou. Ela remexeu em sua sacola, de lá tirou um chapéu de tecido e colocou na cabeça. Em seguida, pegou seus óculos de sol. Com aquela roupa colorida, chapéu, óculos escuros, ela parecia uma adolescente. Era muito diferente das outras pessoas idosas que eu conhecia. Novamente, pensei que se eu conseguisse chegar aos 86 anos, gostaria de ter um espírito jovial como o dela. Percorremos as ruas tranquilas, atravessando a cidade em direção à estrada. O céu estava azul, e apenas algumas nuvens preguiçosas se moviam com o vento. Sem o trânsito costumeiro, estava muito agradável dirigir naquela manhã de domingo. Faltava pouco para chegarmos à avenida que nos levaria à estrada, quando um carro velho e mal cuidado entrou à nossa frente numa velocidade digna de uma tartaruga. A rua era estreita, e os carros estacionados em ambos os lados me impediam de ultrapassá-lo. Ah, esse imbecil tá muito devagar. Será que ele não percebe? E você acha isso ruim? A bruxa perguntou. Claro que é ruim. O idiota tá atrapalhando o trânsito inteiro. Alguns carros já se enfileiravam atrás de nós. Logo alguém iria começar a buzinar. De repente apareceu uma chance e consegui ultrapassá-lo. Foi uma manobra muito arriscada, mas bem sucedida. Repare no motorista, disse ela. Que acha dele? Olhei para o espelho retrovisor. O motorista fazia um par perfeito com seu carro. Seu cabelo era mal cuidado e engordurado. O homem tinha uma barba rala e cheia de falhas. A camisa estava suja e amassada. Parecia um mendigo motorizado. É uma tragédia, eu respondi. Não sei quem está pior, se é o carro ou se é o motorista. Pode ser o disfarce ideal de alguém muito importante, você não acha? Um disfarce? Como assim? Eu perguntei. Antes que ela pudesse me responder, um enorme caminhão saiu de um estacionamento no fim da rua e começou a manobrar, bloqueando a passagem. Diminui a velocidade até parar totalmente. Ai, eu resmunguei. Hoje deve ser o dia dos idiotas. Será que ele não podia ter esperado nós passarmos antes de sair? Eu resmunguei comigo mesmo. Parece que estão querendo nos segurar, não é? Ela comentou. Desculpe, não tenho o costume de me irritar ao dirigir, mas hoje estão abusando da minha boa vontade, eu justifiquei. Você já reparou no motorista do caminhão? Perguntou, chamando minha atenção. Era um sujeito gordo, meio careca, com uma expressão de pouca inteligência. Usava uma camiseta vermelha, sem mangas, e tinha uma tatuagem no ombro esquerdo. Mais um idiota, eu desabafei. Talvez seja outro disfarce, murmurou sorrindo. Fiquei sem entender aonde ela estava querendo chegar com a história dos disfarces, mas pressenti que logo ela iria me contar, e permaneci em silêncio. O caminhão terminou a manobra e virou na primeira esquina, deixando o caminho desimpedido. Ela retomou a conversa. Você achou ruim o carro velho e o caminhão terem nos atrapalhado, não é? Claro que eu achei, respondi, ainda tentando disfarçar minha irritação. Então vamos à sua aula prática. Vamos transformar as coisas ruins em coisas boas, ela exclamou. Ajeitou-se no banco, virou-se para o meu lado e levantou um pouco a aba do chapéu. Suponha que seu anjo da guarda realmente exista. Imagine que ele seja capaz de prever as situações de perigo. Assim, como um bom anjo, ele deve protegê-lo e impedir que você se prejudique, não é? Ela juntou as mãos e entrelaçou os dedos. Vamos supor também que o seu anjo não possa aparecer para avisá-lo, pois seria contra as regras angelicais, mas que lhe fosse permitido utilizar disfarces para interferir em seu caminho, ela disse. Fez uma pausa para se certificar de que eu estava acompanhando a história. Ao perceber um perigo adiante, ele poderia se transformar num motorista dirigindo um carro caindo aos pedaços e entrar na sua frente para atrasá-lo, ou num caminhoneiro que decide manobrar no exato momento em que você está passando. Deste modo, quando você for liberado, o perigo já não existirá mais. Comecei a sorrir, mas permaneci em silêncio. O semáforo que fecha bem na sua vez de passar, o elevador que demora uma eternidade, um pneu furado, o telefone que não funciona, uma chuva inesperada.
Tudo isso pode ser obra do seu anjo da guarda para atrasá-lo um pouco e salvá-lo dos acidentes. Já pensou nisso? Ela finalizou. Olhei para ela admirado e recebi uma piscadela por cima dos óculos escuros. Explodi numa gargalhada. Era realmente genial. Eu ia começar a falar, mas ela apontou algo. Veja, lá está um exemplo de como trabalham nossos anjos da guarda. Pare o carro para podermos ver melhor, ela me pediu. Ela indicava um grupo de crianças que brincavam de pular corda numa praça. Estacionei e ficamos observando durante algum tempo. 2 crianças giravam a corda e as outras esperavam a vez de entrar para pular. Eu não estava entendendo qual era a relação daquela brincadeira com a história dos anjos da guarda, mas já estava me acostumando com suas excentricidades. Ela começou a explicar. Para pular a corda é preciso saber o instante exato de entrar. Se estiver adiantado ou atrasado, ela baterá no seu pé, e para saber qual é o momento certo é preciso sentir o ritmo da corda e entrar em ressonância com ele. Uma menininha começou a se preparar para entrar. Observe o que ela irá fazer, ela me sugeriu. Prestei mais atenção. A menininha se aproximou, olhando fixamente o movimento da corda. Pouco depois, seu corpo começou a oscilar no mesmo ritmo, e no instante seguinte ela entrou e começou a pular. Contou 10 saltos em voz alta e saiu, passando a vez para a próxima criança. E então? O que essa brincadeira tem a ver com o trabalho dos anjos da guarda? Eu perguntei. Ela se virou para mim. O universo possui um movimento semelhante ao da corda. Os antigos chineses batizaram esse ritmo de Tao. Quando o respeitamos, tudo em nossa vida funciona maravilhosamente bem. Nossa saúde é boa, prosperamos nos negócios, fazemos boas amizades, dormimos felizes e acordamos dispostos. A vida se torna fácil, leve e divertida. Ela fez uma pausa e suspirou. Entretanto, às vezes saímos dos ritmos. Queremos pular a corda no momento errado. Olhou para mim e ajeitou seus óculos antes de prosseguir. É isso que o nosso anjo sabe. Ele conhece o ritmo da corda universal. Então, para evitar que ela bata em nossos pés, tenta nos atrasar até chegar uma nova oportunidade. Às vezes conseguimos driblá-lo e insistimos em permanecer fora do ritmo. Como quando arrisquei ultrapassar o carro velho que estava na nossa frente, murmurei. Ela sorriu concordando. Ainda bem que seu anjo foi rápido e conseguiu arranjar um caminhão para detê-lo. Nem sempre eles conseguem ser tão eficientes, disse. Fiquei alguns segundos olhando para ela sem dizer nada. Você é única, sabia? Declarei quebrando o silêncio. Espero de agora em diante que você seja capaz de identificar sozinho as manifestações de seu anjo e pare de chamá-lo de idiota, recomendou. Vou tentar, mas devo admitir que ele é um mestre nos disfarces. Todos eles são, por isso são anjos. Pegue as uvas e vamos brindar aos nossos anjos, eu sugeri. Liguei o carro e seguimos até a estrada comendo uvas. Contrário ao que eu havia imaginado, o tráfego não estava tranquilo na estrada. Muitos carros se dirigiam ao litoral. Isso não era comum numa manhã de domingo, fora do período das férias. Com o trânsito, a viagem seria mais desgastante. Comecei a acompanhar o veículo da frente com bastante atenção. Liguei o rádio para aliviar a tensão e estava tocando uma música antiga. Muita gente decidiu ir para a praia hoje. Não esperava todo esse movimento, eu comentei. Ela ficou em silêncio durante alguns momentos. Vá para a faixa da direita e desacelere, pediu. Achei que ela estivesse sentindo mal ou precisasse ir ao banheiro. Fiquei preocupado, pois estávamos longe do próximo posto de gasolina. Por quê? Tem alguma coisa errada? Você tá bem? Eu perguntei tenso. Fique sossegado, só quero lhe mostrar algo. Ela me tranquilizou. Respirei aliviado, mudei de faixa e diminui a velocidade. Um pouco mais devagar, por favor, ela pediu. Vários carros começaram a nos ultrapassar. Após algum tempo, olhei para ela aguardando instruções. Mantenha-se assim, disse como se estivesse lendo meus pensamentos. Lutei contra o desejo de acelerar e voltar para a faixa da esquerda. Os outros carros continuaram nos ultrapassando. Naquela velocidade, levaríamos o triplo do tempo para chegar à praia. Comecei a ficar angustiado. De repente ela disse. Pronto, você pode voltar a acelerar agora.
Obedeci agradecido. O que você queria me mostrar? Eu perguntei. Não vi nada. Não tá vendo porque não quer. Repare como a estrada está mais vazia. Cerca de 100 metros à nossa frente ia um agrupamento de carros, todos muito próximos uns aos outros. Olhei pelo retrovisor e vi outro grupo 50 metros atrás de nós. Parecíamos estar num vácuo no trânsito. Caramba! Como você fez essa bruxaria? Exclamei. Não seja bobo, isso não é uma bruxaria. Apenas diminuímos a velocidade e saímos da aglomeração. Talvez você não saiba, mas as pessoas têm necessidade de permanecer em grupos, mesmo quando não se conhecem. A estrada é um exemplo típico. Quando se sentir pressionado, basta diminuir um pouco a velocidade e o grupo passará por você, deixando a estrada livre. Instintivamente acelerei um pouco mais, tentando alcançar os outros carros da frente. Entendi o que ela quis dizer em relação à necessidade de estar próximos dos outros. Lá atrás vem outro grupo, continuou. Se você souber administrar, ficaremos entre os dois e teremos a estrada praticamente vazia para a nossa viagem. Se o grupo de trás nos alcançar, poderemos diminuir e deixá-lo passar. É só isso, ela concluiu. Podia ver os 2 blocos de carros aglomerados. De fato, era muito mais tranquilo viajar no intervalo entre eles. Incrível! Na outra escola que eu frequentei, não me ensinaram este truque. Onde você aprendeu a dirigir? Perguntei. Essas coisas têm mais relação com a capacidade de observar o comportamento das pessoas do que com o ato de dirigir carros, ela respondeu. Vou mostrar este truque aos meus amigos. Já até sei como eu vou chamá-lo. Fugindo do bolo. Aliás, quem gosta de ficar no meio do bolo é recheio, não é? Eu fiz uma piada. Ela ajeitou-se melhor no banco. Na vida, enfrentamos situações semelhantes todo o tempo. Muitas vezes deixamos nossos desejos de lado e somos arrastados pelo movimento do grupo. O pior é que temos medo de desacelerar e deixar o grupo passar, comentou. Pensei um pouco antes de perguntar. Será falta de personalidade? Eu indaguei. Colocando dessa forma, parece ser uma coisa ruim, mas não é boa nem ruim. É apenas uma característica que possuímos. Só precisamos ficar atentos para saber quando estamos fazendo algo porque acreditamos ou porque estamos sendo levados pelo grupo. Passamos por uma placa indicando o pedágio 2 quilômetros à frente. Devemos fazer como os navegantes experientes, saber aproveitar o momento das correntes oceânicas para nos levar a grandes distâncias e manobrarmos por nossa própria conta quando for necessário, ela concluiu. Esta lição é abstrata demais para mim, eu reclamei. Você quer sempre tudo mastigadinho, não é? Ela me perguntou. É sempre bom ouvi-la explicando, eu argumentei desligando o rádio. Para me provocar, ela fez uma cara de fingida resignação antes de continuar. Muitas vezes precisamos do apoio do grupo para empreendermos nossos projetos. Na África, por exemplo, uma zebra fica muito mais segura quando está no grupo. Sozinha ela se torna desprotegida e vulnerável. Encontre um grupo que possua um ritmo adequado, semelhante ao seu, e tudo será muito mais fácil. Por outro lado, se sentir desconforto, como estava há pouco no agrupamento de carros, saiba desacelerar e deixá-lo ir. Parece bem lógico, afirmei. Entretanto, é difícil fazer, pois acreditamos que ao diminuir o ritmo estaremos perdendo alguma coisa. O medo de sair é angustiante e nos deixa infelizes. Ela fez uma pequena pausa. O importante é não confundir o seu ritmo com o do grupo e não ter medo de deixá-lo quando sentir incompatibilidade. Como disse, o bom navegante sabe quando deve entrar na corrente e também quando é hora de remar sozinho. Permaneci em silêncio, pensando em suas palavras. O que ela havia dito era óbvio. A grande diferença é que ela aplicava o conhecimento à vida, e eu não. Eu era um teórico. Descrevia mapas sem nunca ter percorrido as verdadeiras estradas. Era como muitas pessoas que conhecia. Tinha medo de assumir a responsabilidade pela minha vida e tomar as decisões necessárias. Sempre havia sido conduzido pelo ritmo do grupo. Percebi como era angustiante viver assim, e essa sensação me incomodou profundamente. Senti que era hora de arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas acontecerem. Hoje se iniciam minhas aulas práticas. Assim, como bom aluno, vou aplicar meus novos conhecimentos desde já, eu exclamei.
Ela fez uma expressão de surpresa. Para começar, vou treinar entrar e sair dos grupos nessa nossa viagem, de acordo com o nosso próprio ritmo. Chega de descrever mapas. A partir de agora vou tornar minha vida extraordinária. Ela sorriu satisfeita com meu discurso. Então se prepare. Terá muito trabalho, mas o melhor está por vir, ela declarou. Em pouco tempo, estava me divertindo em controlar a velocidade para entrar e sair dos grupos de carros. E percebi que em alguns eu me sentia muito mais confortável do que em outros. O próximo passo seria entender este conhecimento para toda a minha vida. Ainda não sabia como fazer, mas tinha certeza de que ela me ajudaria a encontrar o caminho. Como se faz para se tornar uma bruxa? Perguntei logo após passarmos pelo pedágio. Ela fez uma careta divertida antes de começar a responder. Em primeiro lugar, você precisa nascer mulher. Só as mulheres podem ser bruxas. Isso se deve ao fato de sermos superiores. Os homens até podem tentar ser bruxos, mas é uma condição bem menos sofisticada, respondeu rindo. O quê? As mulheres superiores? Ah, não admito nem por brincadeira, gritei fingindo indignação. Cá entre nós, eu sei que as mulheres são de fato superiores. Fui criado num grande matriarcado e aprendi desde cedo a respeitar a força feminina. Meu avô, por exemplo, era um homem decidido e autoritário, mas não fazia nada sem a autorização da minha avó. Meu pai seguiu pelo mesmo caminho, e seu casamento foi feliz e próspero. Isso também aconteceu com a maioria dos meus tios. Nos bailinhos da adolescência, logo aprendi que eram as meninas que escolhiam os parceiros. Nós as ficávamos convidando para dançar, mas eram sempre elas que determinavam se aceitariam ou não. Minha avó costumava dizer que as mulheres embalam o berço com uma mão e com outra dirigem o mundo. Todas as minhas experiências só serviram para sedimentar ainda mais essa verdade. Apesar de tudo, não pretendia deixar a bruxa propalar a superioridade das mulheres sem ao menos tentar defender o estandarte masculino. De onde você tirou a ideia de que as mulheres são superiores? Eu perguntei. Ela arregaçou as mangas, simulando se preparar para o combate. Você nunca leu a Bíblia? Está escrito no Gênesis, respondeu. No Gênesis? Claro. Deus primeiro fez o homem e depois a mulher. E o que isso tem a ver? Eu perguntei. Primeiro ele fez o rascunho, depois passou a limpo. Ela disse rindo. Eu estava desarmado. Era impossível defender uma ideia na qual eu não acreditava de fato. Naquele momento eu daria 1 mês de salário em troca de um argumento para enfrentá-la em igualdade de condições. Ela percebeu a fragilidade da minha posição e continuou delicando-se em massacrar-me. Você não percebe que as mulheres possuem um projeto mais elaborado? Curvas delicadas, pele suave, cabelo sedoso. É evidente que Deus caprichou muito quando criou a mulher. Ela me provocou. Fez uma pausa para ver se eu iria esboçar alguma reação. Eu apenas suspirei indefeso. Ela riu da minha expressão e foi em frente. O homem é um rascunho. Acho até que Deus, quando terminou de construir Adão, percebeu que se tinha esquecido de colocar alguns componentes. Então, para dar um jeitinho, ele pendurou as habitações pelo lado de fora. Vocês tiveram de inventar a cueca para não ficar com tudo balançando, tripudiu. Nem sei o que dizer, desabafei. Ela continuou sem piedade. Na Eva, Deus caprichou e fez tudo embutido. Um projeto de mestre realmente divino. Mesmo em grande desvantagem, decidi não entregar os pontos. Muito bem, eu concordo até aqui. Mas para ser justo, Deus colocou mais inteligência nos homens. Blasfemei vingativamente. Engano seu. Antes de tudo, Deus é sábio. Quando percebeu que Adão era apenas um rascunho, colocou as melhores coisas na Eva, inclusive a inteligência, ela rebateu. Olhei para ela franzindo as sobrancelhas, fingindo estar bravo. Ela estava adorando aquela discussão e, sinceramente, eu também. Era um privilégio compartilhar a viagem com a dona de um raciocínio tão ágil. Quer um exemplo da inteligência superior das mulheres? Ela me perguntou. Quero, eu desafiei. Peça a um homem para ir no supermercado comprar uma lata de azeite. Ele entrará no supermercado, passará por milhares de produtos, irá direto à prateleira dos olhos e sairá apenas com a lata de azeite. E o que há de errado nisso? Eu indaguei sem entender. Faça a mesma experiência com a mulher. Ah,
As mulheres. Nós pegamos um carrinho e percorremos calmamente os corredores. Aproveitamos para ver o preço de tudo. Compramos shampoo, sabão em pó, descobrimos uma nova bolacha de chocolate, escolhemos as melhores frutas e o mais importante, sabemos exatamente qual é a marca de azeite mais gostoso. Então eu te pergunto, quem é que você acha que Deus colocou mais inteligência? Procurei alguma falha em seus argumentos, mas não encontrei. Mesmo assim, eu não desisti. Talvez vocês sejam melhores apenas para fazer compras, eu provoquei. Você sabe que não é verdade. As mulheres são muito mais adaptáveis. Tornam-se excelentes professoras, médicas, jornalistas, advogadas, engenheiras. Já provamos que somos capazes de fazer tudo muito melhor do que vocês. O mundo é das mulheres, finalizou. Decidi aceitar a derrota. Minha posição era insustentável, especialmente discutindo com uma bruxa. Tem razão, tenho que admitir. Somos verdadeiros trogloditas e estamos à beira da extinção. Vocês não precisam mais de nós nem para terem filhos. Há alguns anos, uma atriz americana engravidou por inseminação artificial feita num banco de sêmen. O mais humilhante é que por esse método vocês podem escolher as características do doador. Que chance terei contra um sêmen de um jovem de 28 anos, 1,90 m, atlético, olhos verdes, pianista? Eu falei fingindo desânimo. Dei um longo suspiro. Acho que os homens serão apenas animais de estimação das poderosas mulheres na próxima geração. Eu desabafei. Também não precisa se desesperar. Você mesmo disse que Deus é justo. Mesmo sendo rascunhos, Ele não iria deixá-los na mão, não é? Afinal, vocês também são suas criações. Assim, em sua infinita sabedoria, Ele lhes deu uma vantagem fundamental sobre as mulheres. Qual é a nossa vantagem? Fazer xixi de pé? Eu brinquei. Ela aproximou-se de meu ouvido, fazendo que iria revelar um segredo. A maioria das mulheres ainda não sabe da sua superioridade, sussurrou. Deus criou um mecanismo que dificulta percebermos nossas vantagens. De nada adianta sermos melhores se a maioria de nós não sabe disso, não é? Piscou para mim antes de continuar. Você me perguntou o que é preciso para se tornar uma bruxa. Pois aí está a resposta. As bruxas são as mulheres conscientes da sua plena capacidade. Quando atingem este ponto, tornam-se especiais e é fácil identificá-las. São aquelas cobiçadas pelos homens. Ah, então esse é o segredo das mulheres mais desejadas? Sempre achei que fosse um corpo escultural, comentei maliciosamente. Você não entendeu. Ser desejada não se restringe apenas ao aspecto sexual. Se fosse só isso, seria muito fácil para nós. Os homens respondem a estímulos muito primitivos. Basta colocar uma saia curta e vocês ficam todos alvoroçados. Já reparou como vocês não conseguem deixar de olhar para uma mulher de minissaia? Nem importa se ela é feia ou careca. É só deixar as pernas à mostra e o efeito é automático. Vocês são conquistados apenas pelo que vem. Dei um sorrisinho amarelo, admitindo minha fraqueza. E as mulheres? Como são conquistadas? Eu perguntei. As mulheres são mais sofisticadas. Somos conquistadas pelos ouvidos. É preciso ter uma conversa inteligente e fazer galanteios sinceros para chegar ao nosso coração. Fiquei boquiaberto com a revelação. Nunca havia pensado sobre isso. Ela mudou de posição no banco antes de prosseguir. As bruxas, a que me refiro, não são desejadas apenas sexualmente. São completamente em todos os sentidos. Muitas vezes provocam inveja até nas outras mulheres. Vasculhei minha memória e descobri que conheci algumas mulheres assim, mas nunca havia cogitado sobre as características que as tornavam tão especiais. Tinha até um termo particular para classificá-las. Deusas. Conheço algumas mulheres assim, eu comentei. Só não sabiam que eram bruxas. Costumava chamá-las de deusas. Essa sua denominação é mais atraente, ela me disse. Não havia percebido antes, mas você se encaixa perfeitamente nessa categoria. Basta conhecê-la para desejar ficar o tempo todo ao seu lado, eu confessei. Obrigada, mas esta não é a regra. O problema é que as verdadeiras bruxas ou deusas, como você prefere, são tão intensas e seguras que deixam os homens com medo. Por isso quase sempre estão desacompanhadas.
Qual é a vantagem, então? Eu perguntei. Só os homens especiais conseguem se relacionar com essas mulheres. E quando isso acontece, é algo muito, muito especial para os dois. Ela confidenciou. Ah, então também existem homens especiais, eu exclamei. Vejo um fio de esperança para o sexo masculino. É claro que existem. A história da exclusiva superioridade das mulheres foi só para provocá-lo. Os homens também podem ser muito especiais. Fico feliz em saber. Agora falta aprender como, eu comentei. Tudo aparece quando começamos a procurar. É só ter um pouco de paciência e perseverança. Que tal fazermos uma pausa ali? Sugeriu, indicando um grande posto de serviços uns 200 metros à nossa frente. Apoiada. Depois dessa nossa conversa, preciso de algumas calorias para ajudar a organizar as ideias.